Boa tarde a todos. Se calhar íamos começando a nossa audição de hoje. Naturalmente começar por cumprimentar-vos a todos e àqueles que estão a regressar de férias, estão aqui na primeira, atividade parlamentar no pós-férias. Um bom regresso e uma boa sessão legislativa para todos. Cumprimentar naturalmente a senhora bastonária da Ordem dos Enfermeiros, é com o prazer que a temos cá hoje, e dar nota de que a nossa grelha de tempos para a nossa audição passará por uma intervenção inicial da senhora bastonária de cerca de 10 minutos, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada um, e no final, novamente, a senhora bastonária terá 5 minutos para as respostas que entender. A senhora bastonária já fez o favor de me entregar também um contributo escrito, portanto um memorando que fez para este grupo de trabalho. Ficará aqui uma versão em papel para ser entregue aos serviços e depois será enviado por e-mail a todos os senhores deputados para que possam também ficar com este contributo da Ordem dos Enfermeiros para este trabalho que temos pela frente. E se calhar sem mais delongas, e mais uma vez agradecendo a sua presença, passava a palavra à senhora bastonária Ana Rita Cavaco. Boa tarde, muito obrigada, mais uma vez podemos estar aqui. De facto, nós decidimos trazer um contributo por escrito relativamente a muitas coisas que já temos dito em diversas comissões e publicamente, e até na própria pronúncia que a Ordem fez relativamente à carreira antes dela sair. E já tínhamos explicado aos senhores deputados que a carreira que saiu com muitas lacunas, deficiências até nas questões do próprio exercício profissional, e na questão dos enfermeiros especialistas, por exemplo, nomeadamente esta carreira, este diploma tem um conflito com legislação já existente na área da saúde e já tínhamos explicado isso também na nossa pronúncia. E, portanto, no fundo, aquilo que trouxemos aqui por escrito é também para vos ajudar a fazer este trabalho que esperamos que venha a alterar aqui algumas coisas que para nós são importantes. E vou passar a palavra aqui ao meu vice-presidente para falar um bocadinho sobre o documento, mas não queria deixar de dizer que há para os enfermeiros, e a Ordem sabe-o, porque se dirigem a nós diariamente com essas questões, pontos fundamentais, como a questão da idade de reforma, como a questão do risco e da penosidade, como o número de enfermeiros especialistas, e queria só lembrar aqui, relativamente a uma das lacunas desta legislação da carreira, dar um exemplo daquilo que nos parece ser um bocadinho de desorganização até na forma como a carreira foi construída e depois publicada. Uma das primeiras coisas que a Ordem fez no anterior mandato, a pedido do Ministro da Saúde de então, da altura, foi criar a competência acrescida do enfermeiro gestor. E, portanto, fizemos-lo porque era uma necessidade relativamente aos enfermeiros e ao exercício profissional, mas era também uma vontade do Governo que as pessoas que ocupassem os cargos de chefia tivessem, de alguma forma, legitimadas, e não só legitimadas, com os conhecimentos e a competência para o fazer. E depois, quando fomos a ver a publicação da carreira, isso não é tido em conta, não é tido nem achado para a nomeação destes lugares. E, portanto, sem mais demoras, para não perder muito tempo, passaria a palavra ao meu vice-presidente Luís Barreira. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Conforme a senhora bastonária disse, nós trouxemos um documento que aborda já claramente também os projetos em discussão e nós naturalmente ficamos satisfeitos que tenha vindo a este grupo esta discussão da carreira, porque, como já foi dito, apresenta diversas lacunas e que nós enunciamos aqui neste documento. Uma das principais situações tem a ver com o facto desta norma que devia de se aplicar a todos, independentemente do setor e do contexto onde o enfermeiro exerce, onde desenvolve e exerce a sua profissão, é um dos fatores que nós entendemos que também é importante.
Depois a questão dos postos de enfermeiro especialista, que já na nossa pronúncia sobre na altura o projeto de decreto já tínhamos abordado a questão dos 25% que ficaram de especialistas no quadro da instituição. Nós, obviamente, a nossa proposta é que no mínimo seja 35% do número total dos postos de trabalho do respectivo mapa de pessoal e, obviamente, que existem exceções, mas que estas exceções têm que ser depois devidamente avaliadas nos próprios serviços, porque temos, conforme a Sra. Bastonária disse, já normativos próprios das USFs, da saúde pública, entre outros contextos, a área da saúde materna, da pediatria, enfim, os hospitais, os IPOs, que já, em termos do número atual de especialistas, já ascende os 25% e, portanto, estas não podem ser exceções, porque são áreas específicas e que precisamos ter um maior número de enfermeiros especialistas e todos percebemos também aquilo que são as mais-valias destes enfermeiros especialistas. Todos os estudos e toda a evidência científica nesta área demonstra a diminuição de eventos adversos, o aumento da qualidade, enfim, não vale a pena estarmos a falar daquilo que é o benefício de termos mais enfermeiros especialistas no contexto e este diploma limita claramente esse progresso do ponto de vista dos cuidados especializados em enfermagem e que, no fundo, estamos a retirar do ponto de vista da acessibilidade das pessoas a terem cuidados de enfermagem especializados e de qualidade. E, portanto, já esta questão nos diplomas dos próprios cuidados de saúde primários já aborda isso, conforme eu disse, das unidades de saúde familiares, das unidades de saúde pública e também as próprias unidades de cuidados na comunidade que já estão reguladas e que já impõem um número muito maior de enfermeiros especialistas, nomeadamente 100% nestas unidades, têm que ser especialistas ou na área da saúde familiar ou na área da saúde pública ou até mesmo na enfermagem comunitária e este decreto, o 71, vem de facto retirar esta possibilidade de termos um maior número de enfermeiros especialistas nos contextos. Depois a outra questão tem a ver no fundo com a transição para a categoria de enfermeiro especialista, que também já estão nos projetos e que, no fundo, o modelo de transição adotado não espelha nem contempla a totalidade das situações funcionais, contribuindo para o tratamento diferenciado e desigual de profissionais legalmente habilitados, com consequências no acesso, qualidade e condições em que a prestação de cuidados ocorre. Portanto, a transição para a categoria de enfermeiro especialista deve contemplar de forma inequívoca a totalidade dos detentores da categoria de enfermeiro especialista, resultante de provimento definitivo, e que já estava até na parte preambular do Decreto-Lei de 71 e que depois não vê espelhado no seu articulado, no artigo 8º, nesta questão das transições, essa possibilidade. Portanto, assim, o regime jurídico de transições da carreira deve considerar igualmente duas situações. Por um lado, aqueles que já detinham ao abrigo da legislação anterior, da carreira anterior, esta categoria de enfermeiro especialista e que com esta omissão no decreto 71 eles perderam a categoria e passaram para a categoria de enfermeiro. Portanto, alguém que já tinha feito concurso e que já estava na categoria de enfermeiro especialista à luz da carreira anterior, com esta carreira passou para um nível inferior, para uma categoria inferior, para a categoria de enfermeiro. E acontece exatamente a mesma coisa com os enfermeiros supervisores da anterior carreira, que também já tinham por concurso e por mérito e por obras públicas esta categoria e que agora vêm também reduzida a sua categoria para a categoria de enfermeiro gestor e que obviamente não deve ser. Por outro lado, com a publicação na altura do despacho 8.327 de 2019, que definiu aquele que foi o suplemento remuneratório para os enfermeiros especialistas e que neste momento fazia uma passagem automática para a categoria, deixou de fora milhares de enfermeiros especialistas que têm um título atribuído pela Ordem, que desempenham efetivamente as funções de enfermeiro especialista e que, porque não tiveram cabimento através deste despacho, agora não conseguem ter o provimento direto e automático para a categoria de enfermeiro especialista. E, portanto, nós defendemos que estes colegas que têm o título atribuído pela Ordem, que desempenham as funções e por uma questão de números não tiveram
o acesso ao suplemento remuneratório e, portanto, não têm aqui a possibilidade de passarem automaticamente para a categoria de enfermeiro especialista, devem, à data de entrada em vigor do diploma, devem, de facto, ter acesso automaticamente à categoria de enfermeiro especialista. Já vos disse relativamente à questão dos enfermeiros supervisores e que, obviamente, estes devem sempre, por uma questão de coerência, poder transitar para o exercício de funções de direção e nunca para uma categoria inferior, que é de enfermeiros gestores. Depois acompanhamos, quanto à questão dos enfermeiros gestores e nos diplomas, acompanhamos a questão da provisão nos mapas de pessoal de um posto de enfermeiro gestor por serviço ou unidade, onde exerçam funções pelo menos 5 enfermeiros, não é? Como sabem, o diploma 71 está para 10 enfermeiros e acontece que temos unidades funcionais que não temos este número de enfermeiros e, portanto, nós defendemos que tem que existir este posto de enfermeiro gestor em cada serviço ou unidade. Portanto, entende a ordem que o recrutamento deve ocorrer entre os enfermeiros especialistas, com 3 anos de exercício em funções com a especialidade correspondente ao serviço ou unidade a que respeita o posto de trabalho a ocupar e que estejam habilitados com a competência acrescida avançada em gestão, que foi aquilo que a Sra. Bastonária disse, que tivemos, no fundo, o repto por parte do anterior Ministro da Saúde para criarmos aqui alguns requisitos do ponto de vista da gestão, para que fossem aqueles enfermeiros mais qualificados com os requisitos necessários a ocupar os cargos de chefia ou de direção. Criámos a competência atribuída pela Ordem e este diploma fez tábua rasa a esta competência e ao regulamento que criámos e que está publicado também em Diário da República sobre a competência acrescida avançada em gestão. Portanto, nós entendemos que para acesso à categoria devem ser, quer para a categoria de enfermeiro gestor, quer para funções de direção, devem os enfermeiros estarem habilitados pela sua Ordem com esta competência acrescida avançada em gestão. E depois a questão do descongelamento, que é importante também, e que a não contabilização da totalidade dos anos de serviço desde 2004 veio criar situações de enorme injustiça nos serviços, fazendo com que enfermeiros com acesso à categoria superior nos termos de anterior carreira e maior antiguidade na profissão ofiram vencimentos inferiores àqueles que estão agora mais recente na profissão. Sem pensarmos depois, sem falarmos na questão dos contratos individuais de trabalho, os enfermeiros têm contratos individuais de trabalho e que nem sequer este descongelamento lhes estão a aplicar e, portanto, temos enfermeiros, de facto, com 15, 20 anos de profissão que estão a oferir exatamente o mesmo que aqueles que entram agora inicialmente para a profissão, independentemente deste ser, obviamente, sempre com a limitação do âmbito das nossas atribuições, ser da competência dos sindicatos, entendemos, tendo em conta até pelas exposições que nós recebemos de muitos enfermeiros na Ordem, de trazermos ao vosso conhecimento esta questão das progressões e de colocarmos, nomeadamente, neste documento. Depois a questão que a Sra. Bastonária já falou do risco e da penosidade, que entendemos que é importantíssimo o diploma e a carreira contemplar, e a idade da reforma, reforçar aqui a idade da reforma para os 60 anos, tendo em conta que a profissão é exigência física, emocional e psicológica associada à prestação de cuidados de saúde, muitas vezes em contexto e em condições adversas, e uma adequada e atempada prestação de cuidados encontram-se intrinsecamente relacionadas com aquilo que é o desempenho diário dos profissionais abrangidos, pelo que se considera necessário e urgente a sua consagração normativa, nomeadamente a necessidade dos enfermeiros se reformarem com 60 anos de idade. E depois acrescentamos só no documento, e que não vou estar agora a enunciar, só referir que acrescentamos, quanto à consagração das áreas do exercício dos domínios de intervenção e de competência dos enfermeiros, um grupo de preceitos que entendemos que devia ficar consagrado também no diploma, chamadas áreas do exercício profissional, outras também dos domínios de intervenção e de competência também do exercício profissional, e depois, por último, acrescentamos também algumas alterações, enfim, algumas propostas que entendemos que são importantes incluirmos no conteúdo funcional do enfermeiro, no conteúdo funcional do enfermeiro especialista e também no conteúdo funcional do enfermeiro gestor. Muito obrigado.
Muito obrigado pela vossa intervenção e passávamos agora à intervenção dos grupos parlamentares e dava a palavra à Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, do Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas. Depois desta pausa que tivemos, cumprimento naturalmente a Sra. Bastonária e em si todos os enfermeiros e a sua classe profissional, como também cumprimento o Sr. Vice-Presidente e dizer, para começar, que gostámos muito de ouvir a vossa explanação, que ultrapassa em larga medida aquilo que são as propostas que estão a ser debatidas especificamente para este grupo de trabalho e também reconhecemos que não estão a acrescentar nada ao vosso caderno reivindicativo porque têm vindo ao longo destes tempos a chamar a atenção para essas questões todas que voltaram a enumerar e que consideramos que são importantes e que devem estar em cima da mesa quando discutimos naturalmente a questão das carreiras. Dizer também, porque tem sido de alguma forma muitas vezes utilizada o slogan de que não deve ser por causa da pandemia que os grupos parlamentares devem agora fazer o seu reconhecimento à classe e dizer que o grupo parlamentar do Partido Socialista se revê completamente nessa vossa expressão e, se assim não fosse, não teríamos, obviamente, pelo menos tentado corrigir, podendo não ter conseguido chegar onde vocês entendem que é o sítio certo, tentado corrigir as incorreções que existiam na carreira, nomeadamente com a publicação da legislação em 2019. Este reconhecimento e esta valorização faz, obviamente, não só pelas correções que são necessárias fazer à carreira e que têm vindo a ser feitas, mas, acima de tudo, pela uma enorme capacidade que temos que ter e que houve tempos em que este país, efetivamente, não teve, e é bom lembrar, na retenção dos seus quadros, nomeadamente dos quadros de enfermagem, porque todos temos consciência que houve uma época em que muitos estudantes saíram para fora do país, ainda saem alguns, mas saem efetivamente muito menos do que aquilo que saíram há 5 ou 4 anos atrás, há 6 anos atrás. De qualquer das maneiras, eu gostava de colocar uma questão muito específica. Saiu recentemente em junho, uma alteração legislativa, uma portaria que visa promover um concurso que vem no sentido da adaptação do artigo 13º da alteração legislativa que foi feita em 2019 e aquilo que nós pretendíamos perceber é se esta portaria, para vós, pode ajudar, efetivamente, a corrigir algumas das incorreções que vocês sentem e que aqui manifestaram. Se sim, não é? Havendo, na sequência desta portaria, que é publicada posteriormente à discussão do dia 18 de junho e, portanto, posteriormente também à decisão disto baixar à Comissão, se sim, que medidas então, se o documento que trazem hoje, que não tenho conhecimento, que medidas então é que consideram que devem ser ajustadas face a este novo concurso e depois também querer perceber relativamente à questão do rácio dos 35% e dos 25%, como é que chegaram a esta conclusão. Com base em que estudos ou qual é o conhecimento que têm mais específico para dizerem que os 25%, que esta cota de 25% não é suficiente para o Serviço Nacional de Saúde e que 35% já seria uma cota adequada. Para finalizar, relativamente à questão da norma dos 10 enfermeiros que propõem que baixe para 5 enfermeiros, peço imensa desculpa, Presidente, só agora é que percebi, perguntar porquê esta necessidade e como consideram que ela traria efetivamente mais valias para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Márcia Passos tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e todos os colegas deputados e, naturalmente, um cumprimento especial à Sra. Bastonária e ao Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros. É um gosto ter-vos cá e ouvir as vossas preocupações, que são naturalmente reflexo de tudo aquilo que se tem passado
nas alterações legislativas que têm sido levadas a cabo no que respeita à carreira dos enfermeiros e às diversas categorias profissionais. Em 2019, creio que não foi a grande alteração, ela ocorre até num momento anterior, quando passamos de 5 ou 6 categorias para 2 e depois de 2 então para estas que temos atualmente, mas naturalmente tudo isso acaba por ser o reflexo de todas essas preocupações ao longo dos anos e das alterações legislativas que entretanto tiveram lugar. Nós estamos a ouvir e vamos ouvir com especial cuidado todas as entidades representativas desta classe profissional. Começamos com a Ordem dos Enfermeiros, mas na próxima semana levaremos a cabo um conjunto de audições de várias entidades e, portanto, aquilo que estamos a fazer é, naturalmente, ouvir com atenção e refletir em conjunto acerca de um assunto que não é um assunto novo, é um assunto naturalmente complexo, portanto, exige uma reflexão também cuidada. O contributo escrito que a Sra. Bastonária nos trouxe hoje será certamente visto por nós também com especial cuidado e, a par disso, devemos ter em consideração tudo aquilo que o Sr. Vice-Presidente também referiu, que é a relação desta legislação com as diversas especialidades que existem e onde que têm diplomas próprios e que estamos a falar de um conjunto de 5 ou 6 especialidades que têm a ver com a especialidade médico-cirúrgica, com a obstetrícia, com a saúde mental e, portanto, toda esta relação de legislação é preciso fazer e fazer com cuidado especial. O PST está, como sempre esteve, naturalmente empenhado em colaborar para alcançar uma solução e esta palavra que também quero, em nome do PST, deixar à Sra. Bastonária, de colaboração e de muita atenção àquilo que se passa com a carreira dos enfermeiros. Portanto, é este compromisso que neste momento assumimos e esta palavra que lhe deixo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostava de cumprimentar a Sra. Bastonária e o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros, como toda a Ordem, agradecer a presença e também o contributo que nos deixam. Muito agradeço porque, enfim, estes debates, estas audições são relativamente curtas e assim ficamos com mais sumo também para esta especialidade. Muito rapidamente, enfim, conhecem o contexto, existem projetos de lei que alteram, que se propõem a alterar a carreira dos enfermeiros e das enfermeiras. 2 desses projetos de lei são do Bloco de Esquerda. A nossa intenção é, obviamente, criar uma carreira que valorize estes profissionais e que opte por, valorizando-os, fixá-los e captá-los cada vez mais para o Serviço Nacional de Saúde e motivá-los, obviamente, nesse trabalho. Muitas das coisas que nós propomos acho que estão de acordo com aquilo que aqui trouxeram, nomeadamente acabar com limitações na progressão vertical, nomeadamente para a categoria de enfermeiro especialista. Os 25%, a percentagem que está estabelecida neste momento é efetivamente uma limitação, desse ponto de vista. Queremos também a contabilização de todo o tempo de serviço, para que não seja tirado aos enfermeiros e às enfermeiras esse tempo que deve relevar para a sua progressão. Propomos que seja feita uma renegociação também das várias categorias, das várias posições remuneratórias, porque efetivamente ter categorias com 11 posições remuneratórias, toda a gente sabe que muitos enfermeiros nunca na vida vão chegar sequer a metade dessas posições, e portanto é até um pouco cínico ter isso assim, e isso deve ser renegociado, assim como as questões de transições mais justas, nomeadamente entre enfermeiros que até já desempenhavam funções de chefia, já tinham a especialidade reconhecida, já tinham trabalhado como enfermeiro especialista e vieram novamente para a base da carreira. Não faz sentido nenhum. Estas são algumas das propostas que nós temos. Há outras que deixaram aqui, que eu creio que devem ser acolhidas nesta especialidade. Por exemplo, a questão do risco e penosidade. É uma proposta que o Bloco de Esquerda foi apresentando noutros diplomas.
em vários diplomas que foram produzidos e foram discutidos no âmbito da pandemia, no próprio orçamento suplementar, etc., mas que não vingaram, enfim, porque não tiveram os votos para isso, mas que agora faz sentido serem incluídos nesta especialidade e neste grupo de trabalho. Portanto, muito rapidamente, porque estou a terminar o tempo, agradecer mais uma vez. Leremos com toda a atenção o contributo que nos deixam. Creio que a intenção, pelo menos a do Bloco de Esquerda, é obviamente valorizar a carreira dos enfermeiros, porque sabemos que com isso estamos a valorizar o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento também a Sra. Bastonária, Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros. Agradecer também os contributos que nos trazem e que, naturalmente, o documento escrito também daremos atenção, como é óbvio, no quadro da apreciação das iniciativas legislativas aqui presentes. Eu gostaria de começar fazendo uma referência, até porque nós consideramos e continuamos a considerar que as questões de carreiras e discussão de carreiras são questões de natureza negocial entre, neste caso concreto, o Governo e os sindicatos. Não quisemos, no entanto, tendo em conta a petição que deu entrada na Assembleia da República, dinamizada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, e atendendo às questões que estão em cima da mesa, entendendo o decorrer do processo com o facto do Governo ter unilateralmente posto fim às negociações relativamente à carreira, quando havia um conjunto de aspectos que não havia acordo dos próprios enfermeiros, e aliás o resultado está à vista, com uma carreira que não responde aos problemas destes trabalhadores e que introduz ainda um conjunto de aspectos que eu diria que agrava ainda inclusivamente e dificulta a progressão ao longo da carreira. Há a questão do descongelamento das carreiras e da não consideração de todo o tempo de serviço por parte dos enfermeiros. Este é um aspecto e sobre o qual também nós apresentámos proposta concreta para a resolução desse problema, porque consideramos que o tempo trabalhado tem que ser contabilizado, como é óbvio, e isso tem que surtir efeito naquilo que é a legítima, na progressão e a legítima expectativa por parte dos trabalhadores. Não poderia ser de outra forma. Esses anos de trabalho não podem ser pura e simplesmente ignorados como não se tivessem sido trabalhados, que os enfermeiros estiveram lá, trabalharam e naturalmente merecem ser valorizados do ponto de vista da contabilização desses mesmos pontos. Relativamente à carreira, há de facto um conjunto de aspectos que nós consideramos que devem e podem ser melhorados para valorizar a carreira dos enfermeiros. Aliás, nós consideramos que um dos aspectos que não tem havido resposta de vários governos relativamente aos trabalhadores na área da saúde é exatamente no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e, em particular, às suas carreiras. E consideramos que este é um aspecto fundamental. Se nós queremos valorizar o Serviço Nacional de Saúde e queremos ir mais longe e queremos prestar melhores cuidados, para isso é necessário ter profissionais de saúde devidamente valorizados e aqui as carreiras contribuem muito para isso. A nossa proposta é conhecida, nós pegamos num conjunto de pontos que consideramos relevantes, nomeadamente o que diz respeito às cotas para os enfermeiros especialistas, consideramos por isso simplesmente não deve haver, ou seja, são definidos um conjunto de critérios, quem cumpre esses critérios deve ter acesso naturalmente e deve poder progredir do ponto de vista da sua carreira. Introduzir aqui uma espécie de funil consideramos que não faz sentido, por isso eliminamos qualquer tipo de percentagem, consideramos que é o mais correto. Propomos também que, de facto, atendendo a que alguns serviços, e vou terminar, Sr. Coordenador, atendendo a que alguns serviços não dispõem de 10 enfermeiros para poder haver um enfermeiro coordenador, isso deve ser tido em conta e que não deve haver, e por isso propomos que, pelo menos, quando haja 5, haja já essa possibilidade, e apresentamos também um conjunto de propostas, porque, de facto, a transição de uma carreira para a outra criou inúmeras desigualdades que não fazem qualquer sentido, nomeadamente a questão relativamente aos enfermeiros especialistas, e consideramos que deve
deve ser também ultrapassada. Mas para terminar mesmo, nós partimos para este processo uma perspectiva de dar o nosso contributo para a resolução de problemas concretos. É esse o esforço, é esse o compromisso também por parte do PCP e é nesse trabalho também que estamos empenhados. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Sra. Bastonário, o Sr. Vice-Presidente da Ordem dos Enfermeiros. Para poder usar bem o tempo, eu se calhar começava por um ponto prévio, lembrando duas coisas. A primeira, em total concordância com o Partido Comunista Português, estas matérias de carreiras deveriam ser tratadas em sede negocial entre o Governo e os sindicatos. É esse o fórum certo para elas acontecerem. É assim também, porque são estas as partes que detêm toda a informação de um lado e do outro para poder tomar as decisões mais equilibradas e equitativas com as restantes carreiras da administração pública, carreiras especiais da administração pública. Primeira coisa. Segunda coisa, quando fizemos a discussão da generalidade destes projetos, eu tenho memória, e agora fui mesmo à procura da transcrição, o grupo parlamentar do Partido Socialista, para surpresa do CDS, mostrou uma abertura maior do que seria expectável em relação à discussão na especialidade destes projetos e disse que, e cito, concordamos completamente com a reivindicação no que se refere à justa transição para a categoria dos enfermeiros especialistas, dos enfermeiros em cargos de chefia e direção, concordamos com a importância de resolver esta lacuna da lei, garantindo assim uma justiça para estes profissionais. Foi isto que foi dito. Portanto, eu perguntava, juntando as duas peças de informação, se de lá para cá, e sabendo que a Ordem dos Enfermeiros mantém, por outras razões, contactos com o Governo, se houve alguma abertura por parte do Governo para iniciar o processo negocial, ou reiniciar, pelo menos para estes aspectos para os quais a bancada do Partido Socialista, fazendo eco, suponho, do Governo, mostrou abertura para negociar. Terceiro e último ponto. Nós já recebemos agora para esta especialidade outros contributos dos sindicatos, por escrito também, recebemos alguns, e eu gostava já agora de saber a opinião da Ordem, ou como é que a Ordem avalia um dos pontos que foi referido, e tem a ver também com o projeto que o CDS apresentou, com o limite mínimo de 35% de enfermeiros especialistas em termos de postos de trabalho no mapa de pessoal. A ASP, por exemplo, deu nota de que, embora concorde com este limiar, não vê grande problema em manter os 25% que estão existentes, desde que haja espaço para as ditas situações excepcionais que já estavam previstas, desde que se acautelam essas situações, até porque, dizem eles, que há várias instituições onde já há mais de 80% de enfermeiros especialistas e não dando nota de nomes, dão nota de casos, de especialidades, no caso das maternidades, da saúde mental e da psiquiatria, e portanto eu perguntava se é assim, se existe assim uma expressão tão significativa e se são estas as especialidades apenas onde ela deve existir e se, portanto, de alguma maneira, de facto, 25% com situações excepcionais que até possam ser mais clarificadas, seria suficiente. Termino também perguntando se a Ordem também entende que a requalificação dos postos de trabalho do mapa pessoal deve, de facto, ser vista dentro de um quadro de autonomia e negociação orçamental de uma instituição, ou se ainda se deve manter a autorização da tutela para ver essa requalificação. Qual é o equilíbrio certo? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando o Grupo Parlamentar do PAN, passava desde já a palavra novamente à Sra. Bastonária para 5 minutos de intervenção final. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu depois vou só dividir aqui o meu tempo também com o Vice-Presidente. Agradecer a todos os comentários e as perguntas. A Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura falou aqui num ponto muito importante, que é a questão da retenção dos enfermeiros em Portugal, e que para nós é muito caro e que tem tudo a ver com esta reorganização da carreira, criarmos condições para que eles fiquem cá, porque nós temos neste momento 20 mil enfermeiros portugueses a trabalhar no estrangeiro e que nesta altura de pandemia tanta falta nos faziam, e nós fizemos e faremos, as vezes que forem precisas, apelos a bolsas para que os enfermeiros pudessem ajudar em determinados contextos específicos nesta altura de pandemia, e a dada altura verificamos que já não havia mais.
e porque nós sabemos já há muito tempo que Portugal não tem um problema de formação em excesso, Portugal teve sempre um problema de contratação e contratava muito menos do que aquilo que era suposto existirem nos serviços, até para cumprir a chamada dotação segura, portanto o número mínimo de enfermeiros para que as pessoas pudessem estar em segurança nos determinados serviços. O ano passado, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, foi o ano com mais imigração de todos, desde 2011. Nós temos estes dados disponíveis no site da Ordem, publicamos todos os anos e queremos que este ano não aconteça isso, mas ainda não há dados deste ano, porque como os alunos se formaram também mais tarde, porque houve o problema dos ensinos clínicos, nós só vamos ter dados mais tarde. Portanto, ainda não sabemos, estes 3.000 e pouco alunos que se tornaram enfermeiros e que tiveram a sua cédula profissional, para onde é que eles vão? Porque pandemia por pandemia há em qualquer país. E, portanto, não sabemos o que é que eles vão decidir. Sabemos, sim, que os outros países da Europa estão com técnicas muito agressivas de recrutamento, porque também precisam. E, portanto, se a guerra inicial da pandemia foi por equipamentos de proteção individual, nós dissemos sempre que nesta fase ia ser por profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, porque a própria OMS tem feito estes apelos e estes reparos, dizendo que há efetivamente muita falta de enfermeiros e Portugal, como sabem, no rácio de enfermeiro por 1000 habitantes está muito abaixo daquilo que é a média dos países da OCDE. São dados públicos e que estão disponíveis, nós também os disponibilizamos no site. Depois, relativamente à questão dos 25% ou 35%, eu vou deixar o Vice-Presidente responder e que, no fundo, casa também com aquilo que disse a Sra. Deputada do PP, mas que eu vou já aproveitar para falar desta questão que foi mencionada, quer pela Sra. Deputada Paula Santos, quer pela Sra. Deputada do PP, relativamente ao facto das carreiras serem matéria negocial sindical. Nós discordamos. Também é, mas não é na totalidade. Porque, na lógica lá está, nós aqui não viemos falar de dinheiro, mas não quer dizer que não tenhamos uma opinião que um enfermeiro com 1 ano ou com 20 anos de profissão ganhar 900 e poucos euros líquidos por mês seja uma indignidade. Para nós é, e temos direito a essa opinião. Agora, está-nos vedado legalmente negociarmos esses valores, ou dinheiro, ou questões laborais, com o Governo. Efetivamente está. Como a ASP ou outro qualquer sindicato, também não sabe nem faz a mínima ideia porque é que está a dizer isso dos 25% ou dos 35% ou do que é que seja. Portanto, na lógica do cada macaco no seu galho, que acho que deve ser assim, nós devemos nos cingir às questões da carreira, que são efetivamente de natureza regulatória do exercício profissional, porque se assim não fosse, que eu saiba, não são os sindicatos, Sra. Deputada, que dão o título de enfermeiro especialista nem o título de enfermeiro. Não habilitam os enfermeiros para trabalhar em nenhuma área. E, portanto, é evidente que a carreira não é só matéria negocial sindical. É também questão de regulação e de como é que se faz o acesso, como é que se faz o acesso às categorias. Portanto, havendo aqui uma opinião que há daquilo que é a dignidade profissional, que também está no nosso estatuto, que é uma lei desta Casa, da Assembleia da República, há depois outras questões nos níveis, nos índices, nos valores que nós podemos ter uma opinião, mas não a negociamos. E o Sr. Deputado Moisés Ferreira frisou aqui uma coisa muito importante, que nós sabemos a partir do momento em que olhamos para a carreira, quer dizer, para atingirmos o topo, tínhamos de trabalhar mais de 100 anos. Isto é absurdo. Portanto, devia haver efetivamente aqui uma alteração, porque é impossível, com uma carreira estruturada assim, algum enfermeiro sequer algum dia conseguir atingir este topo. E depois, relativamente à pergunta da Sra. Deputada do PP, não houve nenhuma abertura por parte do Governo para iniciar a alteração da carreira. Não sei se também por saberem que existe este processo aqui na Assembleia, mas eu também penso que terá a ver, e não é que eu queira estar a desculpar a atuação do Governo, mas imaginam que neste momento aquilo que é a nossa relação é de gerir problemas todos os dias relacionados com o que está a acontecer nos serviços de saúde e que temos sido uma ajuda não só à Ordem dos Enfermeiros, mas especialmente as 3 grandes ordens, farmacêuticos, médicos e enfermeiros, uma ajuda preciosíssima
naquilo que é a gestão da pandemia e do que se está a passar no dia-a-dia do SNS. E tenho que dizer aqui que tem havido uma colaboração extraordinária da parte do Sr. Secretário de Estado da Saúde, que tem resolvido imensos problemas, que nem precisavam de existir, porque nós temos conselhos de administração, etc., mas têm precisado de outro tipo de intervenção, porque efetivamente, se assim não fosse, com a nossa ajuda e com a disponibilidade dele, não conseguiríamos ultrapassar. E passava então a palavra ao Vice-Presidente para a questão das especialidades e dos 25%, e já agora peço desculpa, dizer só que a deputada Márcia Paz não são 5 ou 6 especialidades, e agradecendo-lhe toda a disponibilidade, são 12 neste momento. A Ordem atribui 12 áreas de especialidade, umas mais visíveis e outras menos visíveis. Muito obrigada. Bom, só para concluir também de uma forma muito rápida, eu diria que aqui a questão poderá não passar muito pelos 25% ou pelos 35%. E se nós formos ver aquilo que está descrito, uma coisa é eu dizer que o limite são 25%, outra coisa é eu dizer que no mínimo, que é a nossa proposta, eu devo ter 35%. Uma coisa eu estou a limitar por baixo o número, outra coisa é eu estar a limitar o número de especialistas, que é aquilo que a carreira faz, o 71, que limita ao máximo de 25%. E isso aí é que nós entendemos que é completamente ridículo, até porque as pessoas têm direito a cuidados especializados. E, portanto, quando nós estamos a colocar o limite de 25%, estamos a dizer às pessoas que elas não têm direito a ter cuidados especializados de enfermagem. E, portanto, isto é uma questão de acesso também aos cuidados especializados. Quando nós temos todos os estudos internacionais, e há um estudo, nomeadamente que a Ordem fez, juntamente com a Universidade do Porto, que está disponível no nosso site, em que fala dos benefícios que é termos enfermeiros especialistas nos contextos. E temos, quer do ponto de vista do controle de infecção, da redução das infecções, dos efeitos adversos, enfim, uma série de indicadores que, por si só, gastávamos muito menos dinheiro tendo mais enfermeiros especialistas nos contextos do que em antibióticos ou cirurgias por quedas, etc, etc, etc. Quando falo de eventos adversos, estou a falar de todos. Portanto, o estudo que tem lá é um estudo de impacto também financeiro que diz que eu ter mais enfermeiros especialistas nos contextos, eu consigo diminuir de forma drástica os eventos adversos nos doentes. Por um lado, estamos a poupar as pessoas, mas, por outro lado, estamos a poupar muito dinheiro depois do ponto de vista daquilo que é o tratamento destas pessoas. E, portanto, eu diria que, independentemente de ser 25% ou ser 35%, tem a ver com o teto máximo que este diploma põe, que é 25% é o teto máximo. E aquilo que nós colocamos na nossa pronúncia é que o mínimo deve ser 35%. Exatamente conforme disse ali o Sr. Deputado, nós temos já hoje instituições, e reparem, não estamos a falar de exceções, estamos a falar de instituições, hospitais psiquiátricos, IPOs, centros de reabilitação, não estamos a falar de serviços, estamos a falar de instituições grandes que temos já perto, sim, de 80% ou 90% dos enfermeiros especialistas. E isto o que estamos a dizer às pessoas é que não, aquele quadro daquela instituição não pode ter mais do que 25%. Vamos retirar esses enfermeiros especialistas, eles não têm direito, as pessoas não têm direito a esses cuidados especializados. É isto que nós estamos a falar. Está bem? E depois, por outro lado, é um caminho que também fizemos, tendo em conta aquilo que é evidência científica e dados, nomeadamente da CSS, relativamente ao número de horas de cuidados necessários para determinado tipo de doentes, chegámos à conclusão que temos que ter, no mínimo, estes 35%. E essa norma está publicada também em Diário da República, com cálculos, com fórmulas de cálculos próprias, para cada contexto e para cada tipologia de contexto. E foi a partir daqui que nós chegámos a este mínimo de 35%. Portanto, o que nós aqui dizemos é, vamos ver se nós queremos dizer ao país que as pessoas têm direito a ter cuidados especializados, cuidados mais diferenciados, ou vamos dizer não, os senhores não podem ter mais cuidados diferenciados ou especializados, só podem ter 25% desse número. Quer dizer que eu, num serviço com 10 enfermeiros, tenho 2 enfermeiros e meio, só podem ser especialistas 2,5, porque os outros não podem ser especialistas. Portanto, se não podem ser especialistas, não vão prestar cuidados especializados.
certo? Portanto, é neste sentido que nós alertamos, porque isto tem tudo a ver com a qualidade e com a segurança dos cuidados para as pessoas. E, por outro lado, só para dizer que uma carreira é um instrumento de desenvolvimento também de uma profissão. E é isto que eu gostava que deixasse aqui muito claro. Não é uma questão sindical ou uma questão de negociação, porque tem por trás conteúdos funcionais, áreas de intervenção, domínios de intervenção da profissão, e isto tem tudo a ver com o desenvolvimento profissional. E uma ordem profissional deve-se pronunciar sobre esta matéria. É exatamente isto que nós estamos aqui a fazer. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado pela vossa intervenção. E antes de dar por terminada esta audição, dava só aqui duas informações. Nós tínhamos marcado para a próxima semana um conjunto de audições aos diferentes sindicatos, portanto, de 2 a 8 às 9h30 da manhã. No entanto, surgiu agora a informação que poderão decorrer nesse dia as jornadas parlamentares do Partido Socialista e, portanto, quando isto estiver confirmado, nós diremos ou não se mantém a audição ou se teremos depois que adiar para uma outra data. Dia 22 temos já confirmado a audição às 4h30 e, portanto, em função daquilo que for esta informação que temos, a confirmação dela, assim depois agiremos em conformidade e informaremos todos os senhores deputados que pertencem a este grupo de trabalho. Muito obrigado a todos. Continuação de boa semana.